Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique Montagner, sou artista visual, curador aqui de Belém do Pará. Estamos com o segundo episódio do Desmoldure Podcast, seu podcast sobre artes visuais e arte contemporânea, com artistas paraenses. No episódio de hoje, estamos falando sobre arte, afeto e autobiografia com os nossos convidados. São eles Vitor Della Rocque e Elisa Ruda. E aí, tudo bem, galera? Tudo bem? Começar a ler a biografia de vocês. O Vitor é artista multimídia, estudou música erudita no Conservatório Carlos Gomes e artes cênicas na UFPA. Possui graduação em licenciatura na UNAMA e participa de exposições, festivais e residências artísticas no Brasil e no exterior, tendo entre elas o Arte Pará, em 2008, onde recebeu o grande prêmio, Performance Artes Brasil, no MAN Rio de Janeiro, Amazônia Ciclos de Modernidade, no CCBB Rio de Janeiro, Amazônia Lugar de Experiência, The Performance Arcade, na Nova Zelândia, e teve sua primeira individual no Paço das Artes, em São Paulo. Elisa Ruda é artista visual, designer de formação, possuindo graduação em design de produto no IESAM, mestrado profissional em design pelo Cosmob, Centro Tecnológico per la Qualità Settore de Legno Aredo, Itália. Buonasera a tutte. Mestrado em arquitetura na FAUSP e atua em artes visuais, investigando desenho, a materialidade do papel, da gravura e transitando entre essas linguagens. Bom, muito obrigado pela presença de ambos aqui e vamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Vou iniciar com uma pergunta, assim, né, tipo, para introduzir mais o assunto. E aí eu pergunto para vocês, como você reflete a relação entre arte e vida e como elas se inserem no fazer artístico, se tornando processos quase autobiográficos no trabalho de vocês? E vocês possuem algumas referências para passar para a gente? Como é isso? Vitor, Elisa? Quer começar, Elisa? Pode começar, Elisa. Melhor. Tá. Vamos lá, gente. Bom, essa coisa da vida, né? Vida no trabalho, autobiografia. Eu estava me preparando, assim, pensando mais ou menos nas coisas que eu falava para o nosso encontro, e aí eu pensei um pouco sobre essa palavra, autobiografia, e como isso vem no meu trabalho. Teve muito tempo assim que eu relutei um pouco com essa palavra assim de autobiografia. Obviamente, claro que a vida ela atravessa totalmente a produção e acho que de todos assim, de todos os artistas, mas alguns gesticulam isso muito mais, obviamente, no trabalho, literalmente, outros num campo mais amplo, né? No meu trabalho, isso é bem evidente, assim. O meu trabalho tem uma questão mesmo de contar uma história, de uma narrativa muito própria, inclusive da literatura, e que eu gesticulo isso e trago para o desenho, para o trabalho, para o gesto, enfim. Mas com o passar do tempo, eu fui ampliando um pouquinho essa questão autobiográfica para uma autorreferência. Assim, eu comecei a entender que muito, para mim, pelo menos, para além de contar, por exemplo, biograficamente, trazer o trabalho para mim, eu percebo que é mesmo uma referência, é o meu olho, eu frente às coisas que me atravessam, né, no mundo, as questões, e como que eu vou me colocar em frente a isso, gesticular e trazer para o meu trabalho, propondo que ele seja, além de uma narrativa pessoal, biográfica, um enfrentamento meu que gera um produto, né, que gera um trabalho que vai dialogar com a vida, na verdade, de qualquer pessoa, né, que extrapola, assim. É mais no campo mesmo de colocar, expor questões e sintetizar isso no trabalho de modo que ele converse com o outro, que o outro possa se ver também em questões que são minhas. Não sei se eu fui clara. Bom,
Foi Eu te claro? respondi? Tu queres referências também agora? Já o Vitor quer falar um pouquinho Ah, também? não, acho que não pode passar, pelo menos acho que uma grande referência assim tua nesse Tá. processo. Olha, assim, eu amo o trabalho da Maria Auxiliadora, uma pintora, enfim, e que ela traz na pintura dela diversas questões que são muito pessoais e, sei lá, de vida mesmo, assim, questões mesmo que inflamadas, assim, relacionadas tanto ao afeto, encontros pessoais de vida, como questões de saúde, também são coisas que eu trago no meu trabalho, alguns eventos assim bem fortes e que atravessam, que acabam indo, né, para o trabalho, e ela traz isso, né, Maria Auxiliadora. Ela é assim. Agora tem o Leonilson, que eu gosto Com muito certeza. também. Mas ela é a mais, assim, para mim. Tem a Bourgeois. Tipo, tem várias, na verdade, sabe? É o Léo, mano, é foda. Olha, falei palavrão. Eu acho que é uma referência para os três, né? Aqui, eu acho. Pois é, tipo, são dois arianos e um leonino, assim, super intensos no trabalho. E aí, Vitor, diz aí pra gente como é essa. O áudio. Então, para mim, talvez não seja assim tão consciente essa relação. Talvez porque eu até escrevo isso naqueles textinhos de statement que a gente faz, assim, de artista que precisa fazer para mandar, que eu tenho um processo que é meio de um atormentado, né? Então, acho que essas relações, depois, assim, a gente vai lendo, vai ouvindo os outros e vai entendendo que tem muito dessa autobiografia de falar de si e também tem muito de uma questão de autoficção, né? Eu gosto muito de autobiografia ficcional, assim, de inventar realidades das quais eu não faço parte ou que, enfim, não existem, inventar personagens. É um pouco daquela coisa que estão falando muito também nas redes sociais hoje em dia, que é sobre alguma coisa de se perder no personagem, né? Eu me perco às vezes muito no personagem. E eu acho que é um pouco isso. Eu não sei também se eu te respondi, eu só fui muito subjetivo, mas eu percebo minha produção nesse lugar, assim, do atormentado e que fala de si, mas inventa muito sobre si, né? Ou inventa muito sobre as situações e fantasia um pouco essas situações, né? Acho que de referência, a Elisa falou do Leonilson, né, que é muito forte. Tem uma outra artista que eu gosto muito, que é a Sophie Calle, e ela tem um trabalho que está bem dentro também do tema que tu propuseste para essa fala, sobre afeto, sobre relações, e acho que o trabalho dela, aquele trabalho do René Rendezvous, né, que é Tome Conta de Você, né, é bem interessante também. Eu gosto bastante da produção dela nesse sentido da autobiografia, né? Aquele outro trabalho que ela coloca como é que fala? É um detetive particular atrás dela durante um período para ficar vigiando ela e escrever sobre isso. É bem interessante. Nossa, que legal. É, bom, já entrando nessa questão do atormentado que tu colocaste, é, é quase como acho que pelo menos na arte paraense é muito difícil, assim. Acho que é mais recente isso, né? Esse adentramento, numa imersão de si. Acho que foi mais ou menos de 2010 para cá, não sei se eu tô enganado em relação a isso. Mas em que os artistas começaram a se integrar mais, né? Se inserir mais no trabalho. Não sei se com essa percepção, assim, de autobiografia. Mas existe um clichê, né? Eu acho, gente. Ou vocês acham que não. Existe um clichê e um certo romantismo dentro da figura do artista enquanto um ser sensível, né? E trazendo a poética de vocês, né? Tipo, que emerge em mundos afetivos, né? Como base. Como vocês veem esse arquétipo do sensível? Como vocês veem esse arquétipo da sensibilidade? A Elisa disse uma coisa, inclusive, eu estava pesquisando um pouco sobre ela. Ela diz, pelo menos no trabalho dela, na exposição dessa é você, ela diz que
que a personagem que ela cria é uma personagem sensível, mas isso não quer dizer que ela seja frágil, né? Eu acho que sensibilidade não é fragilidade, é construção de fortalezas, né? Também. E aí, o que vocês acham? Bom, total, assim. Essa coisa da fragilidade, inclusive, ela é um dos pêndulos que aparece bastante, assim. Quanto a essa coisa de ser um ser sensível, do próprio artista, eu percebo que o meu trabalho, na verdade, ele é, para mim, ele é muito, assim, uma busca de um entendimento, sabe? De uma coisa. É tipo um estudo, assim, um processo meio até analítico, assim, tem coisas que elas são muito complexas. Os próprios sentimentos, assim, pelo menos eu não consigo entender muito bem como as coisas funcionam. Assim, eu acho que o meu trabalho é uma busca de se encontrar no meio de tudo isso, de trazer tipo um estudo, vários papéis, desenhar e redesenhar. É tipo um processo de fala, analítico, falar, 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 para ver se encontra ali pelo meio. Inclusive, tem um monte de mentirinha. Quando o Vitor estava falando, assim, totalmente, Vitor, eu me vi também na tua fala. É um processo mesmo de se perder, um processo de sonhar, de colocar ali um monte de coisa que eu nem sou, mas gostaria de ser, ou trazendo realmente para o campo ampliado, que várias pessoas nem são, mas gostariam de ser, e toda essa confusão que acontece, assim. Então, eu percebo que eu monto muito esses pêndulos, e esse da fragilidade, ele é um dos, né? São os extremos, frágil e o forte. Tentar estabelecer um caminho ali, passando entre aquelas duas coisas, né? Se entender entre o frágil, entre o forte, ou um pouco frágil, um pouco forte, e aí se situar no espaço, no tempo, entre esses parâmetros. Não sei muito o que falar desse sentido, mas assim, eu acho que assim, até aqui mesmo agora, por exemplo, eu até mandei umas mensagens para o Henrique ontem, falar de si, falar do trabalho, para mim expõe uma fragilidade assim imensa e de me sentir vulnerável. Aí já não é um personagem, é verdadeiro. Mas eu entendo, eu também acho que tem um pouco de romantização nesse sentido de dizer que o artista é sensível, é bem romântico, né? De colocar nesse lugar da sensibilidade, né? Às vezes a gente não sente nada, mas a gente faz, né? E, e é isso, é um processo também, sei lá, se eu enrolei ou se eu respondi. Não, foi certíssimo, um ping-pong real, assim. Bom, fazer uma outra pergunta, né? Henrique, Diga. a gente tem um tempinho bem certinho ou eu posso só comentar assim uma coisa? Pode comentar. Não, é uma troca até de experiência entre nós, que eu acho que os nossos processos eles passam muito pelo individual, então é legal a gente perceber como a gente lida com isso. Gente, para mim é um sofrimento, assim, eu fujo muito de falar do meu trabalho, assim, sabe? É realmente um processo muito dolorido. Sei lá, assim, eu acho que tá tudo tão ali, gente, Te que dá vontade de entendo, eu te entendo. dizer assim, cara, o que estão perguntando? E Sofri muito. eu acho tão importante isso, sabe? Porque às vezes a gente, por exemplo, a nossa tipo, poética, enfim, a poética de vocês, como artistas convidados, né, claro, é tão difícil de ser inserida em certas exposições. É uma coisa que, tipo, o Orlando disse uma vez, o Orlando acho que disse uma vez pra mim, que, tipo, às vezes tem obras que não são aceitas, talvez porque possam não entrar naquela exposição, mas só que não quer dizer que são obras menos importantes, sabe? E eu vejo isso muito com obras de artistas que falam sobre autobiografia e esse mundo afetivo, sabe? Então, é tipo super importante ter essa conversa assim sobre isso na arte, ainda mais na arte paraense, que é tão difícil. Então, vocês são exemplos muito muito bons assim. E obrigado por estarem aqui.
Posso fazer já a outra pergunta que eu tinha para fazer? Pode, fica à vontade. Bom, é interessante perceber, assim, analisar o trabalho de vocês, que obviamente são bem pontuais, diferentes, assim, em questão de colocações, mas eles se flertam nesse grande tema que é que a gente está falando aqui. Mas também é interessante notar que existe um certo interesse pela performatividade, né, pela performance em ambos trabalhos, mesmo utilizando técnicas e linguagens diferentes. E para vocês, como é essa associação do corpo, né, da performance se expandindo em outras linguagens e se realmente fazer performance ou pensar a arte da performance em outras linguagens é se investigar, é transformar e facilitar todos esses causos e situações da vida em soluções, eu acredito, em soluções para vocês. Porque eu acredito que tanto a Elisa tem um trabalho de performance incrível, que é tipo, ela transforma os desenhos dela ou alguns pensamentos, a atmosfera do desenho em performance, e o Vitor relaciona a performance em quase tudo, assim, também. E aí? Eu começo? Vai, Elissa, tu é a primeira na forca. Ai, meu Deus. Bom, olha, gente, assim, eu tenho um trabalho de performance que é o Redoma de Vidro. Esse trabalho, ele aconteceu em 2017 e ele foi um trabalho extremamente importante, assim, no meu processo, sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa do desenho. Eu inicio no desenho as coisas, eu termino no desenho. Agora, eu não só através desse trabalho, acho que esse trabalho foi o ápice, assim, eu percebi que com o passar dos anos, esse meu processo do desenho, ele foi adentrando outros espaços, sabe? Porque eu acho assim, é isso que eu queria falar em relação à performance. Eu acho que alguns trabalhos, eles pedem realmente corpo, sabe? Não sei, eu enxergo, por exemplo, em Redoma de Vidro, que é um trabalho que tem performance, que tem objeto, que tem desenho, a performance ela aparece porque o desenho não dava conta. Eu entendo que o meu trabalho por si só ele tem uma questão, né, performática, porque mesmo que seja no desenho, mas nitidamente há uma narrativa de si, né, e ela aparece assim, colocando elementos meus desenhados, dizeres, frases, ou não sei, objetos da minha casa, por exemplo, quando vou montar a exposição, montar os conjuntos, eu trago muito de tudo isso, desse universo, para formar, na verdade, uma grande coisa, que é o trabalho só, assim, instalativo, que é a exposição inteira. Então, eu acho que a performance, ela escoa, ela passa por todas essas linguagens, desde o desenho, mas em Redoma de Vidro, quando eu apareço mesmo, assim, construir roupas, eu apareci, assim, foi uma, sei lá, foi um trabalho, assim, até meio mesmo ritualístico, sabe, para mim. Realmente é uma questão que precisava, não adiantava, sabe? Eu ia aqui e ali, assim, parece que eu tinha que resolver uma questão, que era ali no trabalho, naquele momento, tanto que eu nunca fiz de novo, assim, entendo que ele tem tipo um lugar específico para acontecer em um tempo que foi aquele, eu tinha acabado de passar por uma questão de saúde muito forte e que eu me entendi muito frágil. E no trabalho, eu estava inclusive bem confusa quando eu pensei todo aquele trabalho, porque era muito logo em seguida, tinha poucos meses. Eu bati minha cabeça, eu tive um desmaio, eu bati minha cabeça, eu passei 5 dias dormindo na UTI. E eu me acordei e nem os médicos sabiam dizer exatamente o que eu tive, mas eles disseram que eu poderia perder a memória e tal, foi o momento que eu tranquei o meu mestrado. Então, tipo assim, eu acordei completamente perturbada e é uma coisa louca, porque você esquece. Eu me lembrava de tudo até antes de eu cair e depois, tipo, eu não aceitava que eu estava doente.
que eu tinha me machucado, eu queria fazer as coisas, eu queria sair sozinha. Então foi um momento muito confuso e que o trabalho saiu dali, assim, eu juntei, e tem uma coisa cósmica mesmo que atravessa a gente, sem brincadeira, porque antes disso eu já tinha trabalhos em desenho que parece que anunciavam isso. E aí o trabalho veio, né? E foi um momento bem importante, assim, porque foi onde eu realmente percebi, assim, abriu para mim uma amplitude, assim, de linguagem. Eu entendi o meu trabalho não como uma questão do desenho, mas como um assunto. O meu trabalho ele é um assunto que eu quero falar, e aí eu vou, em algum momento eu vou desenhar, em algum momento eu vou fazer tal coisa, em alguns momentos eu precisei performar. Ainda não aconteceu, mas quando acontecer, enfim, eu acho que a performance vem por aí, né, nos meus processos. No meu processo, eu acho que faz assim um pouco dessa minha história de pupurri, assim, de formação dentro das artes, né? Porque como tu falaste antes, eu venho da música, depois eu vou para o teatro, e no teatro eu passei bastante tempo nas artes cênicas, né? E nessa época do teatro eu também fiz dança, então tinha uma coisa muito forte do corpo, né? No meu processo criativo naquela época. E a minha ideia era que quando eu fosse para a graduação eu ia estudar artes cênicas, mas era uma época que Belém não tinha artes cênicas, né? A gente tinha os cursos de artes, de educação artística, acho que artes visuais. Foi um período que estava também nessa transição de educação artística, artes visuais, toda aquela discussão da polivalência, uma série de coisas. E foi quando entrou, logo depois de um tempo, entrou, acho que 2 anos depois, ou 1 ano e meio depois, entrou artes cênicas. Mas, assim, foi bem frustrante para mim a entrada nas artes visuais, quer dizer, no curso de artes visuais, no início, porque, ao contrário, por exemplo, da Elisa, que ela vem de um trabalho bem forte com desenho, eu lembro das disciplinas que eu tinha com o professor Néder Charoni, que era o ateliê de desenho, e assim, eu ficava muito frustrado, porque a gente ficava naquela sala desenhando, e eu tinha uma amiga que estava aqui em São Paulo, que é a Paloma Morim, e a Paloma Franca Morim, que é uma escritora e também escreve para teatro e tal, e ela estava fazendo disciplina de laboratório do NU na USP, sabe? Assim, fazendo umas disciplinas e a gente trocando figurinha, dizendo, nossa, eu tô aqui sentado desenhando, eu quero fazer coisa com o corpo, eu quero produzir com o corpo. Então, eu lembro que uma disciplina específica, assim, nesse sentido, a universidade foi bem importante para mim, porque uma disciplina específica com uma professora chamada Sancris Santos, que se chamava Percepção Visual, e foi quando, acho que foi no segundo ano da universidade, foi quando a minha cabeça meio que abriu, assim, de pensar todos esses processos anteriores na música, no teatro, e juntar com as artes visuais e de produzir uma outra coisa, né? E que ainda no início, eu lembro que na época de um trabalho que a gente fiz com a Luciana Magno, que foi a banheira, e ainda tinha muito dessa herança do teatro, tinha muito de teatralidade ainda, né, nesse trabalho. Mas aí eu percebi que eu fui tentando me afastar aos poucos. Até quem falou disso, eu lembro que foi curadora dessa exposição, foi a Marisa Mocarzel, e ela falou muito desse lugar da teatralidade nesse trabalho. E aí depois eu fui tentando não sei se, acho que nem foi de maneira intuitiva, acho que foi mais assim consciente mesmo, de tentar me afastar desse lugar do teatro dentro das minhas performances. Mas para mim assim foi muito natural, né? Essa coisa que a Elisa fala assim de que o trabalho pede, né? Eu lembro de um processo que foi o trabalho lá que eu ainda tenho essa dívida de lançar esse filme lá do Cine Ópera, que era um lugar que eu frequentava, né? E em Belém, assim, eu gostava de fazer a putaria lá, e passar lá e entrar e fazer as coisas. E aí eu sempre olhava aquele lugar assim, nossa, esse lugar ele precisa de fazer alguma coisa. Isso é só assim, eu estou falando para ilustrar desse processo de como o trabalho pede as coisas, né? Como você vai encontrando, né? A linguagem que você vai desenvolver para falar dele. E o ópera foi isso, assim, nossa, mas não é performance, não é isso, não é aquilo. E de repente eu vi que era um documentário, que era um filme. Então assim, vai muito do que o trabalho pede, né? Assim, do que você está desenvolvendo. E acho que a performance, ela, assim, eu acho que tem total relação também com essa coisa que tu perguntaste anteriormente da arte vida, né? De que você vive
situação e muitas vezes tem essas performances que a gente cria para Instagram, que a gente fica se expondo, assim, meio que um elogio ao ego, sei lá. Um pouco isso, sei lá. Tá sem som. Tá, voltei. Nossa, muito obrigado. Eu acho que vocês responderam maravilhosamente bem todas essas perguntas, essas questões. Acho que a gente pode seguir adiante para as imagens. Eu só estou um pouco preocupado porque tem 34 minutos aqui. E aí, se eu não me engano, o Zoom é 40. Então tem aí 6 minutos. Eu acho que eu vou criar outra reunião, tá? Aí eu jogo lá no Instagram, no link do Instagram. Beijo, beijo, beijo. A gente já se vê, na verdade. Voltando ao nosso segundo bloco aqui do podcast Desmoldure, com os nossos artistas Elisa Arruda e Vitor Della Rocque. Vamos passar agora para as imagens que os artistas trouxeram, algumas obras, enfim. Tá, para eu comentar, né? É o Peso de Minhas Lágrimas, de 2019, né? Isso, na verdade foi 2018 que eu fiz esse trabalho, mas eu expus ele... Na verdade, expus ele já estava lá, né? Foi um trabalho que eu produzi num período que eu estava internado numa clínica psiquiátrica, e eu fiquei internado 6 meses nessa clínica. Foi todo um processo, esse processo de arte e vida, né, que a gente estava falando antes. Mas foi um período bem complicado, assim, de isolamento mesmo, né, de ir para essa clínica, e foram vários processos também confusos de términos de relacionamento, abusos de drogas e, enfim, atormentado completamente. E foi bem legal no sentido da direção da clínica autorizar eu produzir alguns trabalhos durante o período da minha internação. E eles me deram uma liberdade bem grande, assim, foram 2 trabalhos produzidos nesse período, inclusive tem um outro, vídeo depois lá para frente a gente vai comentar. E era um trabalho que é meio que um comentário ou um reflexo de tudo que eu ouvi e do que eu vivi nesse período dos 6 meses com os outros pacientes dessa clínica, com os meus dramas, com as minhas dores. E o trabalho ele foi construído num lugar que tinha uma horta, né? Aquela coisa da horta dentro de clínica para dependente químico. E essa água ela ia para... Primeiro foi feito essa caixa d'água, que essa água ia para a horta, e depois eu expandi esse trabalho para outras caixas d'água que serviam de abastecimento, né, de água para lavar, para a gente tomar banho, para tudo da clínica, né? E, enfim, o trabalho é um reflexo dessa vivência nesse período da minha internação. Do tanto que eu chorei, do tanto que eu sofri, do tanto que eu ri também, e de quanto foi pesado isso tudo. Eu acho interessante quando, na verdade, tipo, é um reservatório de água que ele escoa para todo o processo, né, da clínica, né? Tipo, achei interessante isso. Para a horta, também para o próprio banho dos pacientes, achei bem foda. E aí... Legal. E aí esse trabalho é mais anterior, né, que é o Práticas do Fracasso. Esse trabalho ele surge, acho que foi a segunda ou a terceira vez que eu apresentei. Isso foi na Praça das Artes, aqui em São Paulo, no encontro de performance organizado e curado pelo Lúcio Agra e pela Grazi, que é a cabelódroma, né? E esse trabalho ele começou porque tinha um encontro de performance que era salvo engano, era Corpus Urbis, em Macapá, organizado lá pelo pessoal que produzia performance. Isso. Cristiana Nogueira. A Cristiana Nogueira.
E era assim, eu estava morando em Porto Alegre e era muito complicado, o custo de passagem, uma série de coisas para eu poder ir para o festival. Então, eu propus de fazer uma faixa em que eu fracassava de poder ir por questões financeiras e, enfim, de vida, de não poder ir ao festival. E aí ela foi, eu acho que eu não coloquei essa imagem, mas ela foi primeiramente achada, que para mim foi bem simbólico isso, né, de colocar ela no meio do mundo, né? Quem inclusive ativou ela para mim foram alguns artistas que estavam lá, como o Thales Frey e a Hilda, e foi bem legal assim de perceber todo o rebuliço que causou também na cidade, porque como foi colocado no monumento público, o governador do Amapá pensava que era uma crítica à gestão dele, e aí deu todo um bafafá de polícia, enfim, de quererem tirar a faixa de lá. E aí essa faixa foi viajando para alguns lugares, né? Assim, eu não sei muito o que falar dela, mas é um pouco dessa relação de me sentir fracassado em vários aspectos da vida, seja na questão profissional, seja na questão pessoal, emocional. E é interessante o quanto essa frase, né, essa faixa, ela reverbera nas pessoas, assim. Para mim era mais interessante do que falar do meu fracasso, porque para mim já estava exposto ali, né, com a frase eu fracassei, de ouvir de escutar os fracassos dos outros, né? Assim, muitas pessoas vinham falar que se identificavam com esse trabalho. Isso foi bem interessante, né? E é interessante também assim de a gente assumir, né, esse lugar da derrota, né? Porque a gente vive num lugar que é essa coisa de coaching, né? Essa coisa de vitória, de vencer, de ganhar na vida, e existe um outro lado que a gente quase não fala e quase não mostra, né? E eu me interesso mais por esse lado da derrota, do fracasso, né? E acho que o trabalho é isso, né? De expor realmente como a gente tinha falado antes, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, né? Acho que é isso, assim. Não sei. Me lembrou de vai parecer clichê, enfim, sou clichêzão mesmo, mas me lembrou de uma música do Pato Fu que eles dizem, as brigas que eu ganhei, nenhum troféu, mas para as brigas que perdi, essas sim, eu nunca esqueci. E de certa forma, acho que eu vejo mais como um troféu a derrota do que a vitória também, às vezes, sabe? Uhum. Acho interessante porque ela vai te construir, acho que ela vai te reestruturar, assim, sabe? Sim, sim. A derrota, eu acho que ela é mais um aprendizado. Eu acho que você aprende mais nela do que na vitória. Sei lá também. Não sei. Enfim. Também não sei. Então, esse trabalho, aí a gente fala sobre aquela coisa da autoficção, né? Esse trabalho eu defendi como sendo verdadeiro, mas ele é um trabalho falso, assim. Acho que eu nunca tinha falado isso, assim. Acho que algumas pessoas próximas, mas é uma imagem que eu retiro. Eu acho que não tem essa imagem, tu não colocaste ou não, que é a imagem da tatuagem. E aí eu crio toda uma história, porque eu tenho uma relação bem conturbada, assim, com a minha mãe. Assim, a gente tem uma relação bem complicada. E aí era um trabalho que eu construí esse ferrete em cima de uma imagem que eu acho na internet, mas que para o salão, no caso, isso foi nos pequenos formatos da UNAMA, que nem existe mais esse salão, né? E aí eu construí uma narrativa para essa imagem, né? Dizendo que era o braço da minha mãe, em que eu queimava e fazia essa tatuagem do courage em francês, né? E se chama Coragem dos Fracos, esse trabalho. E é um pouco isso, assim, não sei muito o que falar, sei lá, dessa relação complicada e quase, não sei, sei lá. E esse próximo é um vídeo, tem como dar play nele? Tem, né? É um vídeo que eu fiz também na minha internação, lá em Atibaia, né, durante esses 6 meses. E é um vídeo que eu sou arrastado por um trator de fazenda, porque
essa clínica ela ficava numa zona rural, né, da cidade de Atibaia, é no interior de São Paulo. E isso também foi bem legal, assim, do corpo da clínica de me liberar para fazer esse trabalho lá. E é um trabalho que ainda para mim ainda está maturando, né? Eu até te falei, eu acho que ele precisa de um texto, porque foi um período assim, foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom no sentido de produtivo para mim, estar afastado de tudo, de todo mundo, assim, porque foi o período que eu mais li, foi o período que eu mais pensei, foi o período que então tem muitos escritos desse momento, e eu acho que esses escritos eles precisam entrar nesse texto, né? Nesse texto não, nesse vídeo, né? Acho que é isso, não sei. Esse trabalho eu só expus uma vez, que foi num festival que se chama Performance Alive, que é de Miami, mas eles estavam com uma edição numa feira que se chama Satellite Art Show, que foi em Nova York. E eles tinham uma amostra de vídeos de performance e foi apresentado lá. Esse trabalho tem muita influência também de um trabalho que me tocou muito, que é da Juliana Notari, e a gente ficou próximo num período que eu morava em Belém, e a Juliana ela foi para Belém porque ela precisava desse espaço de tempo para escrever. Eu acho que era o mestrado dela, o doutorado, não lembro direito. E a gente acabou ficando próximo, e ela tem um trabalho que ela é puxada por um búfalo na Ilha do Marajó. Então, também tem uma referência a essa coisa da Juliana de ser arrastado, né? E acho que também é um pouco dessa percepção de como foi esse processo de ir para a clínica, né? De ser levado para a clínica de uma maneira involuntária, de ser arrastado mesmo para aquele lugar, né? Contra a vontade. Quando eu falo do meu trabalho, além de ser incômodo, eu não tenho essa coisa do floreio ocasional, sabe? De conseguir fazer conexões acadêmicas e de falar bonito. Eu sou mais descritivo e mais assim direto e mais talvez superficial e raso, né? Sei lá. Algumas pessoas acham, mas é a forma que eu tenho de falar. Vamos lá. Bom, esses dois trabalhos que eu monto eles próximos. Eu não sei se eles chegam a ser um díptico mesmo. Na verdade, eles têm uma distância temporal. O primeiro, que é o da esquerda, Memória. E o outro é Meu Pensamento, né? Eles são, na verdade, a mesma imagem, a mesma posição, mas Memória foi feito em 2014. Ele é bem na linha gráfica, enfim, na linha dos meus primeiros trabalhos, da Essa é Você. E então trabalho a nanquim, desenho e essa figuração, né, toda preenchida, esse corpo todo preenchido, que é assim uma característica que eu acabo arrastando, levando, sempre está no meu trabalho. Já Meu Pensamento é a mesma figura, só que feita em gravura, só que ela já é de 2019. Então eu gosto de fazer essa viagem no tempo, assim, tanto para produzir a imagem de novo, como também para pensar, elaborar de novo as questões que me fizeram chegar a esse trabalho, novamente com um espaço de tempo. Aí aqui já é uma ponta seca. 2018, 2019 eu tive muito envolvida com gravura em São Paulo, no ateliê Piratininga, e fiquei fazendo como bolsista, fazendo orientação com Ulisses Bosco, que é um querido, assim. E aí fiquei nessa, assim, chegar na gravura, para mim, eu gosto muito do esforço, assim, de você riscar com uma superfície pontiaguda, de você ter que se esforçar. E eu sou muito minuciosa, assim, tipo, o meu trabalho, ele é, a grande parte dele bem pequenininho, então, essa coisa de você ficar riscando, escrever, esse meu pensamento vive em você. E o outro é memória. Então, ali está falando de uma saudade, de uma coisa que ainda existe, ligando essas cabeças, e aqui, anos depois, ainda está falando de um pensamento aí que
de algum modo continua. E essa escrita, essa coisa do esforço, por exemplo, para eu escrever na chapa, escrever ao contrário, fazer a letrinha cursiva, que era uma coisa que fazia parte daquele momento da minha vida. Eu estava ensinando meu filho a escrever, né, com letra cursiva, passando da letra de caixa, letra de forma para cursiva. Estava uma coisa sofrida fazer ele chegar nessa letrinha. E aí, quando chegou na hora de escrever, não sei, me veio, não, vou escrever difícil, que nem o Vitinho, ao contrário. O nome dele é Vitor também. E aí, é isso. O trabalho é isso. E é ponta seca, não é isso? Ou é água rasa? Ponta seca, na munheca. Égua. Fazer essa letrinha aí é foda. Tá, esse trabalho é ciranda, ele também é desenho. E eu fiz várias cirandas. Dentro do trabalho, eu tenho uma série que eu chamo de cirandas, são vários movimentos assim, gestuais, que para mim são justamente colaboração, um esforço muito grande, assim, eu trago muito a minha rotina, sabe, às vezes nas coisas, e vários papéis mesmo que a gente executa, várias, tipo, sei lá, eu tenho um lado, por exemplo, que está ligado à minha maternidade, a maneira como eu me comporto com as crianças é outra do que quando eu estou, por exemplo, falando do meu trabalho, como aqui, ou de quando eu estou no ateliê produzindo. Então, eu enxergo como vários papéis, assim, várias mulheres. Então, a repetição dessas figuras colaborando entre si, para mim, além de uma reprodução, né, de vários eus, né, de várias personalidades autorais minhas, assim, de figuras minhas, mas também eu trago muito para a minha vida, né? Eu fui mãe muito novinha, fui mãe com 18 anos. E, tipo, a minha família é muito feminina, minha mãe, minhas irmãs, nós somos todas mulheres. E é aquele corre, assim, de não, toca aqui, segura aqui, vem cá, a gente vai levar esse jogo, a gente vai conseguir, tu vai estudar e deixa aqui em casa, corre, dá comida, faz alguma coisa. Para mim isso é uma dança muito grande, assim, e que acaba sendo uma colaboração na minha vida muito feminina. Então essas figuras, elas são tanto essa multiplicação de mim mesma, como também enxergar essa colaboração dessas mulheres. Sei lá, tipo, me remito, sabe, muito a construção de uma coreografia, mas não necessariamente, tipo, coreografia é algo que você vai criando, né, e vai exercendo para tentar mostrar outras vezes, eu acho. Mas só que é uma coreografia eterna, né? É a dança da vida, eu acho. Muito foda esse trabalho também, seu, Elisa. Nesse trabalho, pela primeira vez, não pela primeira vez, deve ser feito outras vezes, mas assim foi bem evidente eu pegar, por exemplo, alguém, por exemplo, tem a dança do Matisse, e aí eu fazer versões, assim, eu adoro fazer isso, fazer as minhas próprias versões. É como eu falo que é a minha caligrafia, como se eu trouxesse para a minha caligrafia, para o meu entendimento, como seria na Essa é Você, ou dentro da linguagem da Elisa, a dança do Matisse. E eu fiz várias leituras, assim, não só do Matisse, mas Rodin, tipo, pegar as bailarinas se contorcendo, e na verdade é toda essa dança, essa coreografia que é feminina, que não é um balé, tá? Assim, não é bem um balé a coisa, é tipo, vamos levando aqui um esforço meio louco, assim, desse dia a dia para a gente levar. Esse trabalho, o nome dele é De Passagem, ele é gravura, ele é ponta seca. E foi um momento assim que eu fiquei olhando muito para essa área do tronco feminino. Fiquei pensando como essa área do tronco feminino ela é importante, sabe? Como dentro desse tronco tem um monte de coisa que a gente usa para fazer muita coisa, tipo o útero, sei lá, os nossos hormônios, a nossa sexualidade, a gente faz leite, a gente faz tudo aí nessa área. Então, é uma área muito importante. Aí eu comecei a abrir esse busto e pensar que eu posso colocar dentro desse busto o que eu quiser, sabe? E quanta coisa já passou por esse busto, né?
Então, assim, tratar como um armáriozinho. Eu me lembro que o start de abrir como uma porta, eu estava no meu fogão, estava fazendo um bolo, e eu coloquei, assim, pensei, cara, que louco, assim, tipo, era ovo, era trigo, era leite, eu mexia, uma gororoba, mas quando eu abro essa porta, eu coloco ali dentro, vira uma outra coisa, já sai numa outra consistência, assim, não é mais líquido, é sólido, tem sabor, é gostoso, todo mundo vai comer. Então, abrir esse busto meio como uma porta e que se transforma em outras coisas. E o nome é de passagem, dentro desse trabalho, acho que não tem uma imagem melhor que mostra, mas tem uma escada longa e passam duas figuras, assim. Também falando de saudade, falando dos afetos, quantos entraram e saíram aí, e, enfim, existe memória disso, e o tronco está aí, né? Tá, esse trabalho a gente estava falando bastante, me deu vontade de falar dele. Ele faz parte de Redoma de Vidro. E, bom, em alguns momentos na fala do Vitor, eu até fiquei pensando como essa relação também aconteceu comigo, sabe? Quando, sei lá, por exemplo, aquele momento do trabalho, né, de que tu tá se arrastando, e foi um momento que tu pensou muito, tipo, quando eu fiquei esse tempo ligado a essa questão de saúde, que eu fiquei parada, fiquei procurando me entender, o tanto de coisa, assim, que elabora, sei lá, um distanciamento de mundo, e é um momento onde a gente enxerga muita coisa, elabora muita coisa dentro, e depois a gente fica mastigando aquilo, né, e vai saindo. Nesse trabalho, eu estava extremamente assim, olhando para a questão da fragilidade ligada ao meu corpo. Então, eu queria inventar uma grande mentira para mim. Qual é o Tipo, nome dele? Desculpa. Estratégia de convencimento. Então, eu corri atrás de símbolos, de coisas que me contassem essa mentira. Tipo, se eu vestir uma farda que foi usada em guerra, eu vou ficar forte? Eu posso me convencer que eu estou forte, porque eu não conseguia lidar muito bem com aquilo ali. Entender meu corpo forte novamente. Aí eu peguei essa farda, ela realmente ela é uma farda que é da fanfarra, tinha o nome do lutador dentro dela, né, da pessoa que usou, do dono da farda. Tem uns botões que são os botões de guerra mesmo, assim, tipo, as medalhinhas que o cara ganhou lá das batalhas vencidas. E essa espada que era do meu avô, né? Meu avô era general. E essa espada dele tem guardado, meu pai guarda, e aí eu peguei a espada dele, usei. Então, é justamente essa coisa da ficção também que o Vitor falou, assim, criar um personagem fictício, na verdade, como resposta para um monte de coisa que a gente às vezes não sabe lidar muito bem. Esse trabalho, ele participou do Sinai, do Salão de Itajaí, ele entrou, ele já também participou de algumas exposições em São Paulo, ele deu uma circulada. Muito bom, tive o privilégio de ver ele aqui em Belém. Próximo. Aquela exposição foi incrível, eu queria remontar ela, mas ela é difícil, muita coisa. Pode ir, Henrique. Aqui eu trouxe essa coisa de fazer as versões, trazer para minha caligrafia, né? Então, Harmonia em Vermelho, né? Essa, do Matisse. E ele mesmo pintou várias vezes essa cena dessa mesa. Então, eu entendo que essa mesa, para ele, sei lá, foi uma coisa de um estudo. Ele, em vários momentos da vida, ele pintou diversas vezes essa cena. E eu peguei essa cena e trouxe, assim, eu acabei desdobrando, eu chamo de As Minhas Matissas, é um trabalho bem recente. Elas estão agora, inclusive, em exposição. Eu estou com uma exposição lá em São Paulo, na galeria. O nome é A Mesa Posta, e aí eu fiquei com essa coisa da mesa, sabe? Eu tô um pouco assim, porque eu sempre tive muito na figura, desenhando a figura e um vazio, né? Agora não, assim, eu tô trazendo realmente essa casa cheia de sonhos, cheia de cor, assim, eu falo que, sei lá, é como se essa casa, essa mesa, elas fossem tipo um aparelho, assim, de coisas que estão em volta e que fazem parte também desse corpo, enfim. É como se as mesas e os objetos extremamente coloridos, eles tivessem, sei lá, toda a cor, toda a vida, toda a significação que eu não quero colocar nas figuras.
Aí aqui eu trouxe, né, desenhei a cena. Essas foram as primeiras matiças. Aqui elas estão ainda modestas, assim, ainda está um pouquinho vazio, né? Agora eu estou nas quartas matiças e elas já estão bem cheias. Tem gato, tem moeda em cima da mesa, tipo, tá ficando bem cheio. Eu comecei a colocar texturas nas paredes e tudo, mas é justamente trazer, né, para o doméstico, essa coisa do doméstico, do ambiente, como é o ambiente dessas mulheres, né, que eu desenho tanto. E é aquarela, é isso ou lápis de cor? Aquarelado. É aquarela, tinta acrílica e o nanquim para fazer as figuras. Massa. Nossa, muito bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. São duas pessoas queridas. Eu acho que essa temporada só tem pessoas queridas. E, enfim, amo, 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 amo mesmo o trabalho dos dois. São referências enormes assim no meu trabalho. E é um prazer conhecê-los, é um prazer tê-los aqui. É isso, gente. Eu quero agradecer, né, o Henrique, né, do convite. E, enfim, foi bem legal, assim, poder falar de si também, escutar o trabalho da Elisa e a gente conversar. Essa conversa foi bem legal, assim. Somente no momento, acho que desde a pandemia eu ando muito afastado também de produzir, eu ando bem parado. E é legal, assim, a gente poder falar, mesmo com esse medo, né, de falar de si. Assim, então, sei lá. Mas foi bem legal, assim, de estar fazendo parte disso, né? Elisa. Então, eu queria agradecer também. Adorei. Gosto muito do trabalho de vocês. Foi bacana essa troca também, ouvi-los falando sobre os processos. Mesmo, assim. Acho que essa troca é importante, né? Da gente saber como o outro fala, como ele agencia as coisas na cabeça. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Henrique, por ter convidado, Vitor. Eu que agradeço a vocês.